Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um vlog Estudando, o quadro onde a gente analisa juntos os episódios que vão ao ar no YouTube, tá certo? E hoje a gente vai falar do episódio 15, o episódio A Ordem e os Marcianos. Então vamos explicar um pouco dos bastidores, tá? Foi uma sessão que aconteceu presencialmente, então por isso que vocês percebem até o gato miando ali e tudo, vocês comentaram bastante, é porque ela estava presencialmente, né? Sem muito controle do áudio e só com o microfone captando o ambiente, né? E o que aconteceu nessa sessão? Primeiro, no primeiro momento, a primeira coisa que foi conectada, né, foram eles. E assim que acaba o áudio, né, vocês percebem que ele acaba meio abruptamente e tal, é porque ali já se inicia outro tema. Nada a ver com o que estava sendo abordado antes, que aí passa a ser com os marcianos, que é um tema que nós vamos postar no futuro. O PCE ele tem uma afinidade muito grande com os dragões. Houveram vários dragões que se comunicaram conosco, inclusive dragões Kumara, dragões muito importantes, dragões que estão no centro da Terra fazendo o abastecimento energético, a transmutação energética da nossa Terra, né? Então, nós já comunicamos com muitos dragões, inclusive primordiais, ou seja, dragões que não fazem parte deste plano e, enfim, que geram vida onde nós estamos, tá? Esse tema é muito falado, os dragões são muito abordados na nossa literatura aí, espiritualista, esotérica, mas há pouco parâmetro para a gente entender o que são essas criaturas, onde elas estão, né? Dentro da manifestação de vida e tal, né? E a gente aqui no projeto vai trazer muito sobre isso. E por que a gente tem falado dos dragões, começamos a falar dos dragões agora? Porque, como eu falei, eles apareceram muito no projeto. Então é importante a gente começar a devagar, né? Doses homeopáticas, fazerem vocês se acostumarem com isso. Por quê? Porque muita gente considera dragões algo reptiliano, né? Porque, dragões então são os draconianos. Não, não é isso. Os dragões, podemos dizer que é uma matriz racial. Então, eles estão presentes de modo primordial, vamos dizer assim. Existe um ser que gera todos os dragões aqui nesta nossa lousa de manifestação, tá certo? E ele não pertence a ela, ele está acima dela. Este ser é como se ele emprestasse seu DNA para hibridizações. E a partir destas hibridizações saíssem o que a gente entende por draconianos, reptilianos, né? E outras sub-raças, né? Nós não conhecemos nada a respeito das raças reptilianas. Absolutamente nada. Nós temos a tendência de generalizar isso, botar numa mesma caixinha e tratar tudo como uma única coisa. E, bom, não posso deixar de comentar que isto é uma forma irracional de analisar as manifestações de vida, tá ok? É lógico dizer isso, mas para algumas pessoas não é isso. Você ouve falar em reptilianos, você automaticamente exclui todos eles, e isso não é algo saudável, é algo extremista, né? Se nós fazemos isso, né, entre nós mesmos com relações étnicas, imagine então com raças que nós não temos a obrigação legal de aceitar, entende? Então, é preciso entender mais sobre a matriz draconiana, né? Os dragões, eles são seres assim que estão presentes na nossa mitologia desde os primórdios, né? A gente tem eventos de criaturas draconianas em povos pré-colombianos, né? Principalmente no Peru, né? Pachamama, né? É um dragão, né? Na Bolívia, né? Pachamama, Bolívia também, né? Não é só Peru, mas principalmente no México, tá? Nos astecas e tudo. O Quetzalcoatl, né? É um dragão. Então, nós não precisamos ir tão longe. Os nórdicos também possuem muitas ligações, né? E, enfim, é comum, natural, isso não veio no acaso, né? Sempre existiu isso, né?
E os dragões que nós enxergamos no projeto, principalmente estes que são, né, os primordiais, eles não têm a aparência dos dragões chineses, eles têm a aparência de dragões europeus, aqueles dragões meio medievais mesmo, que a gente encontra em filmes, os Smogs da vida e tal. E, bom, falando da China, né, nós falamos de outros povos, mas a China é o principal local onde foi trabalhado a questão dos dragões, né, na sua mitologia, né, inclusive há deuses dragões por lá, né, que tratam principalmente de eventos relacionados à água, né, mas eventos de simbolismos relacionados a elementos, né, como terra, vento, fogo, né, além da água, né, e isso tem muito mesmo a ver com o que os dragões realizam no nosso mundo intraterreno, tá certo? Então, acredito que há muitas pistas que nós já temos a respeito disso, mas a gente simplesmente não absorve, né? Ainda mais quando é uma cultura oriental muito distante da nossa, a gente simplesmente não sabe, né? Mas os próprios chineses se denominam como os descendentes do dragão. Quando você fala assim, eu sou chinês, eles falam, não, eu sou descendente de dragão, para representar a etnia deles, né? Quando eles falam com outros povos e tal. De tão identificado com essa matriz, né? Eles estão, tá certo? Agora, falando um pouco sobre a comunicação em si, bom, é uma ordem que contacta ou auxilia, vamos chamar de mentores, né? Eles mentoram os dragões que encarnam, né? E aí a gente entende dragões, como eles mesmos explicam, por uma faixa vibracional referente ao DNA, vamos chamar assim, tá? Então, assim, há aquele DNA draconiano, né? Que gera diferentes raças e diferentes matrizes, não apenas as raças que a gente entende como negativas dentro da nossa dualidade, mas outras raças, né? E essas raças mentoram a si mesmos, né? Isso acontece, como eles mesmos falaram, em outros níveis, em outras raças e tudo mais. Mas eles falaram especificamente do trabalho deles, né? No momento que a gente postou esse vídeo, a gente não entendia muito bem por que a gente estava postando ele era curtinho e tudo, mas a gente percebeu que esse vídeo em específico, apesar dele não ter tido a mesma quantidade habitual de views que nós pegamos, né, nos vídeos, ele chegou em algumas pessoas específicas que precisavam entender que o que elas estavam enxergando, os samurais que elas viam, né, era relacionado a aqueles outros sonhos que elas tinham com dragões, né? Então acho que elas conseguiram assim juntar uma coisa com a outra, é como se a mensagem viesse assim direto para quem precisasse entendê-la. Então foi um pouco isso, além dessa habitual necessidade nossa de ampliar os horizontes da dualidade, começar a falar para vocês um pouco sobre dragões, reptilianos, enfim. Então, veio muito a calhar para a gente poder introduzir este tema, né? Nós comentamos algumas coisas ali, como, por exemplo, ionas, né? Ionas é um termo da Amazofia, né? E, enfim, é um termo, né, como a gente explica no vídeo, que ele se refere, basicamente, à quantidade de voltas evolutivas que uma consciência dá, tá certo? Segundo a Amazofia, isso se dá na mônada, tá certo? Mas nós tivemos informações de que nós precisaríamos ressignificar este conceito. Então, quando as consciências começaram a nos passar as informações, elas mesmo abordaram o tema de ionas, porque elas saberiam que nós do projeto estudamos isso em algum momento, que eu já tinha essa ciência. Então, a Natália, quando ela trouxe isso, ela não tinha a menor noção do que era ionas direito, assim, ela só ouviu falar alguma coisa, mas ela não compreendia. E então eles mesmos trouxeram a questão das ionas deste jeito, né? Falaram de ionas e aos poucos nós fomos compreendendo que eles queriam ressignificar dentro deste tema, tá certo? Mas basicamente falando, as ionas são as voltas evolutivas que uma consciência dá. Então quando eles comentam assim, são 7 ionas, significa que eles têm as mesmas voltas evolutivas que nós, ou seja, eles estão no mesmo nível que nós, só que desencarnados, tá? É exatamente como nossos guias são,
guias de Umbanda, mentores e tal. Mentores a gente pode dizer que tem alguns que são além das 7 ionas, que são o que eles chamaram de 8 ionas. Então existem mentores dentro dos draconianos que possuem 8 ionas. Quem são os seres de 8 ionas? Vocês se lembram no episódio 2, aquele Cédrio que conversou conosco, o Berscat, né? Ele tinha 8 ionas, tá certo? Quem mais tinha 8 ionas? Aqui, né? Um monte de avatar que a gente conhece tinham 8 ionas. A partir de 8 ionas, você meio que não encarna mais na Terra, tá certo? Então Jesus, quando encarnou, tinha 8 ionas. Para vocês entenderem os níveis de quem a gente comunica ali, de quem está trabalhando neste nível ionádico, tá certo? Então 7 e 8 ionas são seres, né, que alguns desencarnados do nosso nível, e 8 são os avatares, tá certo? Os avatares draconianos, vamos chamar assim. Tá? Não estamos falando então de primordiais. Primordiais tem acima de 9 ionas. Né? A Masofia ela não chega nisso, ela compreende que existem apenas 7 ionas. Então, como vocês podem ver, é uma ressignificação de algo que já veio por outra doutrina. Então, nós ainda não criamos uma denominação para isso, porque vocês vão ver que não é mais a mesma coisa, né, do que veio pela Masofia. Mas a gente está trazendo para vocês da maneira crua como nós recebemos. Então, para vocês entenderem todo o processo de compreensão também do pessoal do projeto a respeito desses temas, tá certo? E é isso, assim, enfim, são as voltas evolutivas, tá certo? Nós vamos transcorrer muito sobre isso ainda, não é um tema que vocês precisam ficar tão desesperados agora, vai ser falado, tá certo? Mas daqui a pouco no projeto. Se você está vendo esse vídeo depois, vai ter informações no card, na descrição, a respeito de vídeos que falem sobre isso. Então, beleza? Fiquem atentos, tá? Aqui, acho que um dos lados aí, né? Quando pisca, clica, que é coisa boa. E que mais que rolou, né? Foi basicamente isso, foi uma comunicação curtinha, mas muito proveitosa, né? Eles utilizam de arquétipos, né? A gente quase não fala de arquétipos aqui no projeto, embora no grupo de WhatsApp a gente comente muito a respeito, mas os arquétipos, eles são maneiras visuais de transmitir mensagens, tá certo? O arquétipo em si já transmite mensagens, né? Que nós percebemos, nós captamos. E isso é muito interessante, porque eu venho, né, de uma, vou chamar de religião, mas eu pratiquei por muitos anos a Umbanda. Então, o umbandista, ele compreende o arquétipo, conforme ele se desenvolve, ele vai avançando dentro da Umbanda, da egrégora, ele começa a compreender o que é arquétipo muito, muito bem, certo? É uma deficiência, por exemplo, de espíritas, né? E sem fazer alusão, mas já fazendo, os espíritas compreendem, de repente, que pretos velhos são criaturas presas no passado, que não evoluíram, né? E enquanto, na verdade, eles desejam exprimir esta manifestação propositalmente para fazer com que quem esteja sofrendo o atendimento naquele momento, né, quem esteja recebendo o consulente, consiga a orientação só de olhar, entender que aquilo ali tem sabedoria, né, que vai tratar você de uma forma amorosa, né, de uma forma muito humilde, tá certo? Então, estes elementos já trazem uma conexão sua com esta entidade, antes dela abrir a boca. Só por ela andar daquele jeito mais arcado, com aparentes dores, né? Só isso já conecta as pessoas. E é uma coisa meio que PNL, assim, você não vê, você sofre a influência, tá? E isso o espiritismo tem uma certa dificuldade de compreender, tanto que a Umbanda nasceu no espiritismo e teve que sair do espiritismo para fazer essa progressão olhando para um outro lado, porque ainda havia essa dificuldade dentro do espiritismo e ainda há até hoje, tá? Porque nós vemos, por exemplo, o Divaldo Franco, quando ele fala de pretos velhos, ter uma dificuldade em compreender os arquétipos que os espíritos
transmitem. E o que é este arquétipo que a gente tanto fala? O arquétipo é a coisa mais importante, mais poderosa que há na 4D para frente, tá? Porque o arquétipo, ele traz a mensagem instantaneamente para quem vê, certo? E ele pode ser trabalhado de muitas maneiras, né? Para quem não entende, o arquétipo fora da 4D é a plasmagem, tá? O ser se plasma como ele gostaria de ser percebido por você, né? Ou seja, guias de Umbanda, anjos, santos católicos, tá certo? Etc. Tudo arquétipo, entendem? Tudo uniforme, entenderam? Então, eles se plasmam para que a mensagem chegue até você de um jeito sutil, sem que seja de forma brusca, uma forma suave. Eles se plasmam do jeito que eles precisam que você compreenda. Se você ficar nervoso durante uma comunicação, se você ficar pensando outra coisa, se isso desviar a sua atenção, você não consegue captar a informação, a mensagem, que é o que eles querem que você capte. Então, se eles se mostram como eles são, você não vai entender, você vai ficar com medo, você vai ficar nervoso, você vai falar o que é isso que eu nunca vi, tá certo? Então eles vão buscar uma forma que o seu cérebro entenda, que você compreenda, que é normal, natural, benéfico para si, tá certo? Então eles vão se plasmar, esse é o poder do arquétipo. Eles arquetipam uma mensagem, uma forma, né, que transmite para você a mensagem de clareza, né, de tranquilidade, e a partir daquele momento se estabelece a vibração necessária para que a mensagem flua através de você. E você assimile aquilo, tá certo? Estou falando do 4D, mas vale também para os terreiros de Umbanda, por exemplo, ou para os mentores kardecistas que aparecem, o Miramês, né, entre outros, que vem naquela coisa, né, ilibada, do branco, né, tudo isso é arquétipo, tá certo? E nós estamos falando de arquétipos que nós estamos vendo no Brasil, né, mas existem outros arquétipos hindus, né, que nós podemos ver, ou então até mesmo orixás, né, que nós vemos no astral com frequência, tá certo? Saulo Calderon fala muito dos orixás que ele encontra no astral, né, e de outras entidades de Umbanda também que ele já trombou no astral. Então o arquétipo é a coisa mais importante, mais forte que existe na 4D, tá bom? É importante dizer isso. E quem é projetista talvez entenda isso com facilidade, porque até mesmo um súcubus ou um íncubus consegue te vampirizar por conta do arquétipo que ele utiliza. Entendem? Então, tudo isso é muito legal de ser estudado, é muito amplo, né? E é algo que o espiritismo, para quem é espírita ou viveu nessa matriz por muito tempo, vai ter dificuldade de compreender, e é necessário ressignificação, tá certo? Porque isso é um tema recorrente dentro do espiritismo, e muitos de vocês que acompanham o canal vieram do espiritismo. O espiritismo foi um ponto de partida para que voos diferentes, não vou dizer maiores, mas voos diferentes de consciência, de expansividade pudessem ser traçados, tá certo? Então é legal a gente fazer essa analogia. Bom, eu acho que é isso. O vídeo tem 10 minutos, esse aqui ficou maior do que o vídeo original, né? Mas é sempre assim, a gente tem que falar as coisas e vocês também nos perguntam muito. E, bom, acho que esses temas que eu toquei hoje ajudaram vocês a compreender um pouco mais sobre a ordem, né? É uma ordem de auxílio. As pessoas comentam até que há uma ordem, né, da Lotus Vermelha, que é o nome da ordem, que eu não falei até agora no vídeo, não sei porquê, mas esse é o nome da ordem, e comenta que o Avatar tem uma ordem dessa, mas é outra coisa, é só uma coincidência. A Lotus Vermelha é um Bodhisattva, né, que é utilizada no budismo, e isso então é muito, vou dizer assim, comum, comum, né, e
E o vermelho, né, da ordem do Avatar remete a outras coisas, né? O vermelho da ordem, que é a ordem de Verdadinha ali, ela remete mais à compaixão, ao coração, né? E não ao sangue, destruição, entendem? Que é o que a lenda de Korra, né, do Avatar, transcorre, né? Aquela ordem, então, é outra coisa, tá? É outra ideia, não tem a ver com o que o pessoal dracônico ali trabalha. Eles trabalham apenas na vibração da compaixão, né? E eu não falei isso, acho que até é legal antes da gente finalizar o vídeo eu contar, porque a ordem, né, o budismo trabalha com a lótus vermelha no sentido da compaixão, no sentido da paixão, no sentido do coração puro, no coração verdadeiro. Entendem? Então, quando eles plasmam dentro dessa condição budista, desse arquétipo, né, oriental, eles trazem muito disso. Entendeu? Dessa coisa da compaixão, de vencer a materialidade, que é algo que nós aqui temos muita dificuldade, tá certo? Então é um pouco disso. É uma coisa que nós temos muita deficiência. Então é um pouco disso, entende? É aquela coisa da disciplina, né? Aparecer com disciplina, né? E transmitir a compaixão, o amor puro, incondicional, que o que seria o amor verdadeiro é o amor incondicional. Essa é a ideia dessa ordem, tá? Não é um negócio... E olha, são dragões, né? Então, como assim são dragões? Eles têm essa ideia, são dragões, né? Então, quer dizer, o dragão é negativo? Não, gente, não é isso. Vamos passar a ressignificar este tema. Os dragões apenas são uma matriz mais densa, e a densidade, como eu já disse em outros estudando, não tem nada a ver com a negatividade, assim como a sutilidade, nada a ver com a positividade. São matrizes, então a energia dessa matriz proporciona aprendizados específicos e da outra matriz positiva proporciona outros aprendizados. Assim é a dualidade, entendem? Mas isso não significa negatividade. Os dragões primordiais com os quais a gente comunica são densos. Quando a Natália, a Márcia e outros se comunicam com eles, sentem dores de cabeça. De tão difícil que é o ajuste, né? Agora a gente já não sente mais, a gente já consegue essa equalização, mas no começo era muito difícil, a gente não sustentava uma hora de comunicação, por exemplo. É muito difícil. E onde esses caras estão? Em dimensões sutis. Então, quando eles falaram pra gente, olha, eu sou denso, mas eu tô numa dimensão mais sutil que a de vocês, a gente falava assim, nossa, o que isso quer dizer então? Que a gente tá tudo errado? A gente não sabe direito das coisas? Exatamente, vocês não sabem. Então, há muito que entender sobre os dragões, beleza? E a gente vai falar muito isso no projeto, tá? E essa é só uma introduçãozinha ali para vocês já irem aquecendo o coração para o que vai vir, tá? É um tema muito legal, o dragões é um negócio assim, a teosofia fala sobre os dragões, sobre os logos planetários, né? Logos solares e tal, né? Tudo isso tem a ver com dragões, tá certo? Então não é nada novo, mas é coisa que a gente não fala, né, no dia a dia, que ninguém comenta, que se perdeu, vamos chamar assim, no nosso novo milênio, e é legal a gente dar trazer e já trazer meio que ressignificando, né? Pra gente já aprender sem vícios, né? E é isso. Beleza? Então, vou ficando por aqui, tá ok? E a gente se vê na semana que vem. Fiquem bem. Falou, galera!